Dentro da antropologia, nós estudamos também o chamado tricotomia humana, ou seja, o ser humano ele é constituído de corpo, alma e espírito. Os tricotomistas, eles têm essa visão do ser humano. E existe respaldo bíblico para este ensinamento, para essa teoria. Vamos para a Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5 e versículo de número 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5 e 23. O corpo do ser humano, ele é a sede dos sentidos físicos. Nós sabemos que o ser humano possui 5 sentidos: a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Através desses 5 sentidos, o homem ele interage com o mundo, interage com as pessoas. Essa é a sede dos sentidos físicos, faz parte do corpo. O segundo componente do ser humano é a alma. A alma nós podemos dizer que é a sede das emoções. E a alma, ela possui algumas faculdades, 3 faculdades pelo menos possui a alma. A primeira faculdade da alma é o intelecto. O intelecto é a parte que pensa, decide, julga e conhece. E dentro da faculdade do intelecto, nós vamos encontrar a imaginação, a capacidade de nós criarmos imagens, projetos na nossa consciência, na nossa mente. Outra característica, outro elemento que faz parte da faculdade do intelecto é a memória, a capacidade que o ser humano tem de armazenar informações, acontecimentos. Também a razão, né? O ser humano ele tem a capacidade de relacionar as coisas na sua vida que estão ao seu redor. Isso dá a ele, então, o que nós chamamos de razão, faz parte do intelecto, né? O ser humano ele tem essa capacidade. A segunda faculdade da alma é o sentimento, ou seja, a capacidade de sentir emoções, tanto boas como ruins. A vontade de rir, de chorar, a alegria, a tristeza, a saudade, tudo isto são sentimentos expressados pela alma. Ou seja, a segunda faculdade da alma são os sentimentos, através dos quais nós expressamos nossas emoções. A terceira faculdade da alma nós chamamos de vontade. A vontade ela é influenciada tanto pelo intelecto como pelas emoções. Ela está ligada às escolhas que a alma faz dos meios e fins desejados. Todos nós temos vontade. Vontade de ir a um lugar, vontade de comer alguma coisa, vontade de fazer ou vontade de escolher. Essa vontade ela é uma das faculdades da alma. E geralmente a nossa vontade ela está ligada com aquilo que nós sentimos, nosso sentimento, e com aquilo que nós compreendemos, imaginamos, temos em nossa memória, relacionamos, ou seja, o nosso intelecto. Então, o intelecto e o sentimento estão entrelaçados e determinam a nossa vontade. Essas são as 3 faculdades da alma. E por fim, então, chegamos no espírito. Observe que o espírito, ele é a sede da adoração. O espírito, ele possui 2 faculdades. A primeira faculdade do espírito é a fé. A fé é o que leva o homem
a buscar o Criador. Dentro da fé existem outras faculdades, por exemplo, a esperança, a adoração, a reverência, a oração. Todo ser humano nasce com a necessidade de adorar um ser. Todo ser humano nasce com essa necessidade. Essa necessidade é uma clara e notável evidência da presença do Espírito. Ou seja, o Espírito é o que fomenta esse desejo de adorar. E uma das suas faculdades é a fé. A segunda faculdade do Espírito é a consciência, que é a lei moral. Ou seja, todo ser humano tem em sua mente, independentemente do seu conhecimento da palavra de Deus, consciência daquilo que é bom e daquilo que é mal. A sua consciência, ela vai aprovar o homem quando ele tomar uma atitude boa, agradável a Deus, e vai reprová-lo quando ele tomar uma decisão, uma atitude, uma escolha que não é agradável a Deus. Isso é chamado, dentro do campo da antropologia, de lei moral ou lei espiritual, evidenciando esta segunda faculdade do espírito, a consciência. Então, essa é a tricotomia humana. O homem sendo composto pelo corpo, sede dos sentidos físicos, alma, sede das emoções e espírito, sede da adoração. A Bíblia Sagrada nos mostra que existem 3 tipos de homem: o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo de número 2 e versículo 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural é aquele que é controlado pelos desejos e impulsos da alma. É aquele que ainda não possui o Espírito de Deus. É o homem que não é regenerado. Portanto, ele não consegue ter uma compreensão, um entendimento das coisas espirituais, uma vez que ele não possui o Espírito de Deus. Esse é o homem natural, segundo a Bíblia. Mas existe o homem espiritual. Capítulo 2, versículo 15 de 1 Coríntios. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, o homem espiritual é aquele que foi experimentado e aprovado na vida espiritual. Ou seja, é aquele que aceitou a Cristo, aquele que deixou as práticas que desagradam a Deus de lado e passou a viver então em santificação. Foi regenerado, transformado. Ele é morada, ele é templo, ele é casa do Espírito Santo de Deus. E por ser casa, templo do Espírito Santo de Deus, ele agora já não é mais controlado pelos desejos da alma. O Espírito Santo dá a ele capacidade de controlar suas emoções e os impulsos da alma. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 2,16 que o homem espiritual, ele tem a mente de Cristo. Veja só que interessante isso. Mas existe o homem carnal. O homem carnal é o meio termo. O homem carnal é aquele que se converteu, que aceitou a Cristo, que conheceu a palavra, mas ele acabou vivendo uma vida desregrada, uma vida sem a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque mesmo com conhecimento da palavra, ele continua sendo guiado, sendo direcionado pela carne. Ou seja, os atributos do corpo é o que vão direcionar ele, a sua vida e as suas decisões. Então aqui a Bíblia fala sobre 3 tipos de homem: o homem espiritual, o homem natural e o homem